15 horas e 15 minutos, transcorrido o prazo regimental, vamos dar por aberta a nossa 9ª reunião da CPI do Pó Preto, com a apresentação do seu relatório final. Antes, porém, na forma do nosso regimento, solicito o vereador Vinícius Simões para que componha a mesa. Eu prefiro ficar por aqui, vereador. Vereador Fabrício Gandini, que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 8ª reunião da CPI do Pó Preto, aos 12 dias do mês de maio do ano de 2015, às 8h30, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a 9ª reunião da CPI do Pó Preto. A reunião foi aberta pelo vereador Davi Ismael, que solicitou a leitura da ata ao vereador Vinícius Simões. A ata aprovada com um registro do vereador Vinícius, no qual disse que a ata é apenas um resumo breve das reuniões. O presidente da CPI, o vereador Davi Ismael, registrou a presença da empresa ArcelorMittal, convidando o gerente de meio ambiente, o senhor João Bosco, para a introdução da apresentação. Com a palavra, o mesmo agradeceu a oportunidade de mostrar o processo de controle ambiental que a empresa emprega. Passou a palavra para o gerente de meio ambiente corporativo, o senhor Guilherme Correia, que seguiu a apresentação via slides do processo produtivo, controles ambientais e planos de investimento da empresa Arcelor. Consolidou sua apresentação explicando detalhadamente o processo mecânico de como funciona o forno para a produção do aço. Dentre outras explicações, para finalizar sua apresentação, citou o sistema de gestão de energia, que prevê o aproveitamento de gases gerados no processo em 4 centrais elétricas, que permite a geração do consumo de energia ao longo dos anos. O vereador Vinícius Simões fez 5 questionamentos, um deles sendo qual seria a importância da empresa Arcelor para a Grande Vitória. Em resposta, o gerente de meio ambiente disse que a empresa é uma geradora de valores, não só para a Grande Vitória, mas sim para o Estado, relembrando o passado da empresa, saindo do setor de declínio da indústria do café para uma mudança no setor, no caso dos investimentos industriais, gerando mais de 5.400 empregos diretos fora os terceirizados. Também respondeu com louvor as demais perguntas do vereador. O vereador Vinícius Simões finalizou sua palavra dando uma sugestão que a Câmara encomende uma pesquisa de coleta de materiais, separando a Vale da Arcelor de todos os outros emissores. O vereador Davi Ismael, com a palavra, questionou acerca do porquê a empresa Arcelor optou pela judicialização da questão ambiental. As dúvidas foram sanadas pelo Guilherme Correia e complementadas pelo João Bosco, dizendo que houve um inquérito civil no início de 2010, procurou 2 promotores para abrir o mesmo termo de compromisso ambiental. Além do termo de compromisso ambiental, existiu também o MRI. Lembrou que a judicialização foi realizada pelo Ministério Público devido a algumas divergências com a empresa. Satisfeito, o presidente da comissão passou a palavra ao vereador e relator da comissão, Rogerinho, para fins de questionamento. O mesmo iniciou sua fala, agradecendo a presença da Arcelor, e iniciou suas perguntas. Dentre os questionamentos feitos, destacou-se a possibilidade de medida das emissões fugitivas. E foi respondido que é praticamente impossível codificar em números, não sendo possível ter uma resposta concreta. O presidente da comissão, Davi Ismael, fez suas considerações finais, lembrando que não haverá a reunião na próxima semana pelo motivo da atualização de todos os processos e documentos envolvidos com a CPI. Agradeceu a presença dos presentes, declarando encerrada a reunião. Convocou todos para a próxima, que se realizará dia 26 de maio de 2015, às 8h30, no plenário dessa Casa de Lei, da qual, para constar o serviço de apoio às comissões permanentes, lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vereador Davi Ismael, e os demais vereadores membros da comissão. Palácio Atílio Vivaco, 5 de maio de 2015, vereador Davi Ismael. Lida a ata da sessão, vereador Davi. A presidência consulta o vereador Rogerinho se aprova a ata lida. Sim, presidente, aprovo. Vereador Vinícius Simões. Aprovo. Então, dada a ata por lida, passamos neste momento à apresentação do relatório final das nossas atividades, na forma do artigo 90 do nosso regimento interno. Vereador Rogerinho, com a palavra pelo tempo de 20 minutos. Obrigado, presidente Davi. Aproveitar e saudar a Vossa Excelência, saudar o vereador Fabrício Gandini, membro também dessa comissão, vice-presidente da comissão, vereador Vinícius Simões, e o vereador Devani Ferreira, também faz parte dessa comissão,
parlamentar de inquérito. Eu quero dizer para vocês que estamos felizes com esse momento, chegar nesse momento com resultados para a cidade de Vitória. Chegamos nesse momento com a vontade de demonstrar a todos que nosso empenho, nosso esforço foi de uma forma grandiosa em todos os dias que houveram aqui reuniões, diligências, visitas, e assim, fizemos de tudo para que hoje nosso resultado pudesse contemplar como um presente para a cidade de Vitória, que busca tanto o fim de Pó Preto, né, fazer com que a cidade não seja conhecida popularmente por alguns como a capital do Pó Preto. Então, nós vamos começar aqui a leitura do nosso relatório, falando do papel da Câmara Municipal de Vitória em uma CPI. No momento em que toda a sociedade vitoriense volta para a Câmara Municipal de Vitória, para a leitura do presente documento, torna-se relevante, antes de passarmos a analisar a análise dos fatos investigados ao longo dos últimos meses, deter-se sobre a natureza do instrumento utilizado para a realização das investigações e sua importância. A Câmara Municipal de Vitória, como instituição, jamais pode se separar de sua vocação histórica, que é de configurar uma espécie de caixa de ressonância da sociedade na qual está inserida. Os fundadores das formas modernas de Estado, ao divisarem a separação de poderes, tiveram consciência das características de cada um desses poderes. Sobretudo, podemos citar os precursores desse grande feito, como Platão, Aristóteles, Locke e Montesquieu, entre outros, que culminaram no modelo tripartite, conhecido atualmente, inclusive, como princípio constitucional no ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 2º. Também utilizado na maioria das organizações de governo das democracias ocidentais, consagrado com a inserção do artigo 16 da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, nos idos de 1789. O modelo tripartite atual consiste em atribuir a 3 órgãos independentes e harmônicos entre si as funções legislativas, executivas e judiciárias. Das conclusões da investigação das provas do anexo causal do dano, das responsabilidades do que se verificou pela CPI. A investigação dessa comissão parlamentar de inquérito apurou provas concretas e irrefutáveis que a poluição do ar gerada na localidade denominada Ponta de Tubarão, situado entre os municípios de Vitória e Serra, é de responsabilidade das empresas ArcelorMittal Tubarão S.A. e Vale S.A. As próprias empresas confessaram em parte suas responsabilidades, alegam que procuram diminuir a poluição, mas recusam-se a indenizar as lesões causadas. Desta forma, a CPI logrou o êxito em apurar o anexo causal entre a poluição e a responsabilidade dessas duas companhias. A investigação apurou provas contundentes que essas companhias causaram e continuam causando lesões corporais e até mesmo óbitos que decorrem de enfermidades respiratórias e cardiovasculares. Há anos à saúde da população. Todos os habitantes do município de Vitória estão sujeitos involuntariamente a gases, partículas atmosféricas nocivas decorrentes da poluição gerada por tais empresas. Valendo lembrar que essas grandes poluidoras, quando atuam em países ou locais desenvolvidos, não causam
esses danos e não agem como aqui o fazem, pois lá há leis, há fiscalização, há educação, há autoridade, há punição patrimonial e cadeia para os agentes públicos e privados que jogam ao ar sujo nas marinas e nas residências dos outros. Das preposições. O indiciamento das empresas ArcelorMittal e Vale nas iras da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 1998. Estamos aqui esclarecendo aqui que essas empresas estão sendo indiciadas, que há indícios claros que elas poluem, no caso são responsáveis pelo pó preto na cidade de Vitória. O indiciamento das referidas empresas por responsabilidade civil, por lesão, difusas e coletivas, meta-individuais e individuais homogêneas, morais e patrimoniais, e aos cidadãos mediante a danos à saúde, ao seu conforto e bem-estar, a poluição de seus bens e consequente desvalorização dos mesmos, e ainda prejuízo ao Sistema Único de Saúde, SUS, afetando o erário municipal, estadual e federal. Então aqui nós estamos responsabilizando pelos danos, né, que são causados na sociedade pelas empresas. A constatação de ocorrência da responsabilidade criminal contra a administração ambiental por incidência dos artigos 66, 67, 69A e 70 da Lei 9.605 de 1998, havendo necessidade de continuidade na apuração da autoria da concessão de manutenção das licenças que permitem o funcionamento das referidas empresas nas condições atuais, sobretudo a que possibilitou a operação da 8ª usina da Vale, que a nossa constatação no caso aqui é que a liberação da usina, da 8ª usina da Vale, não está regular junto aos órgãos competentes. A remessa integral da cópia dos autos dessa CPI aos Ministérios Públicos, Estadual, Federal, bem como o Ministério Público do Trabalho, para que promovam a responsabilização criminal das indiciadas e seus representantes legais, bem como as superintendências da Polícia Civil, Polícia Federal do Estado, para que prossigam nas investigações das autorias dos crimes contra a administração ambiental. Propondo-se ainda aos órgãos ministeriais o ajuizamento de ações civis públicas visando a reparação dos danos morais e patrimoniais causado ao erário do SUS e à população, incluindo os danos à saúde, ao sofrimento causado pelas enfermidades, o desconforto, as despesas com limpezas dos prédios e suas desvalorizações, o uso das águas e contaminação do ar, bem como sejam tomadas providências visando competir ou mitigar a poluição causada, inclusive mediante a cassação de licença porventura concedida irregularmente. Então aqui a gente esclarece que se não tiver de acordo com as leis, essas empresas têm que ter suas licenças cassadas. Recomenda-se em especial aos órgãos ministeriais a propositura de medidas judiciais com os seguintes objetivos: que as poluidoras reduzam imediatamente a poluição ambiental a patamares que não impliquem mais em poluição dos prédios situados no município de Vitória, de modo que os seus habitantes não mais sejam prejudicados em suas saúdes ou confortos, sob pena de interdição das atividades das poluidoras. Indenização ao SUS, erário federal, estadual e municipal, por todos os tratamentos gerados pelo pó preto, a ser rateado proporcionalmente pelas poluidoras,
causadoras de doenças cardiovasculares e respiratórias. Pagamento de danos morais aos habitantes que sofreram ou tiveram o agravamento de doenças ou desconforto em virtude do pó preto. Pagamento das despesas médicas, farmacêuticas e hospitalares não cobertas pelo SUS, que habitantes ou seus familiares tiveram com tratamento de doenças respiratórias causadas ou agravadas pela poluição causada. Pagamento de indenização decorrente de depreciação causada a imóveis situados nas áreas situadas da Grande Vitória afetada pela poluição causada pelo pó preto. Pagamento de indenização aos habitantes de imóveis situados nas áreas afetadas pelo pó preto, a título dos serviços prestados pelos próprios, para a limpeza diária do pó com o minério, ou despesas com trabalhadores domésticos, considerando que parte do trabalho doméstico refere-se à limpeza da poluição causada pelo pó preto. Ao Ministério Público Federal que proceda à federalização das investigações e tome providências para a defesa do bem comum, tendo em vista que a poluição das águas e da atmosfera não encontra proteção adequada nos órgãos estaduais. Também ao Ministério Público do Trabalho para que acompanhe os casos omitidos pela Vale e Arcelor concernentes às doenças ocupacionais causadas pela poluição, vez que os trabalhadores estão expostos a patamares de poluição inaceitáveis, devendo ocorrer um maior controle de emissões de particulados em área interna, observando padrões aceitáveis pelo órgão mundial, pela Organização Mundial de Saúde. Ao Procurador-Geral da Justiça, recomenda-se que tome providências imediatas, visando estruturar a promotoria ambiental com técnicos especialistas na defesa do meio ambiente, que é a defesa coletiva da saúde do cidadão lesado por poluição, ou seja, afeta a promotoria ambiental, determinando sejam adotados ações imediatas visando a indenização dos prejuízos à coletividade, morais, patrimoniais, causados pela poluição, e propondo ainda ações visando a recuperação do SUS pelas despesas causadas. Que determine ainda uma avaliação do cumprimento das condicionantes estabelecidas para a 8ª usina da Vale. Que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo dê o cumprimento às suas diretrizes legais, respeitando a resolução número 006 de 2014, publicada em 8/8 de 2014 e republicada em 20/8 de 2014, que trata e disciplina a tramitação dos autos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na área dos interesses ou direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis. O compromisso de ajustamento de conduta com ampla publicidade e disponibilizando na internet para a ciência de toda a população, antes de qualquer decisão, na assinatura de termos de compromissos ou ajustamentos de conduta. Remessa integral dos autos da CPI às defensorias públicas federal e estadual, considerando a legitimidade concorrente para a propositura de ações civis públicas. Remessa integral dos autos ao prefeito de Vitória
e ao presidente da Câmara Municipal de Vitória, recomendando que seja criada uma comissão permanente no Legislativo e outra no Executivo para objetivar a melhoria da qualidade do ar, como meta principal a implantação dos quadros recomendados pela Organização Mundial da Saúde e os padrões de poeira sedimentável para todas as estações de medições com valor máximo de 5 gramas metros cúbicos ao mês, até a data de 16/12/2022. Comissão esta que obrigatoriamente deverá ser paritária, bifarte, uma parte constituída pelos órgãos governamentais, federais, estaduais e municipais, mas a representatividade do setor produtivo e a outra parte constituída pela sociedade, associação de moradores, ONGs ambientais, federações de moradores e trabalhadores, associações de classe, academias e etc. Aqui nesse artigo a gente deixa claro que essa comissão ela torna-se permanente, então não vamos parar por aqui. Implantação de painéis digitais na cidade de Vitória com informações online da qualidade do ar e seu referencial aos valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde, bem como monitoramento 24 horas por dia das emissões da Ponta de Tubarão, acessíveis à população pela internet. O objetivo aqui é dar transparência ao grau de qualidade do ar. A implantação do Fundo para a Qualidade do Ar com o objetivo de fazer a gestão da arrecadação das compensações ambientais e utilização das mesmas para o aparelhamento dos órgãos ambientais, pesquisas e, sobretudo, impedir que as poluidoras contratem serviços de fiscalização e análise dos materiais colhidos, devendo tal atividade ser realizada exclusivamente pelo poder público. Seja adequada a estrutura dos órgãos ambientais, CONDEMA, IEMA, CEAMA, a necessidade do meio ambiente e a população, com a criação de cargos efetivos, treinamento dos servidores, melhora salarial, estrutura física adequada, inclusive laboratórios, implantação de rede de segurança para a coleta dos dados ambientais, de sorte a não terceirizar as atividades que são essenciais ao apoio da fiscalização ambiental. Aqui o nosso objetivo é dar estrutura a todos esses órgãos, né, para melhor investigação e execução dos seus trabalhos. Seja suspensa a concessão de incentivos fiscais às indiciadas até que adequem suas emissões aos padrões recomendados pela Organização Mundial de Saúde e poeira sedimentável, pó preto. Sendo todo este processo gerido pela Comissão Permanente da Qualidade do Ar, fica condicionada a concessão de incentivos fiscais, bem como a transferência de créditos acumulados de ICMS, a Lei Candir, a indenização do SUS e dos danos patrimoniais e morais causados à população. Revisão da forma de composição do CONSEMA e dos coremas da tripartite para bipartite. Revisão das licenças ambientais concedidas às indiciadas mediante apreciação das condicionantes por parte da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e da Procuradoria-Geral do município de Vitória,
e Procuradoria-Geral do Estado. Reformulação da gestão e entendimento da legislação ambiental por parte dos órgãos ambientais, criando ferramentas de auditoria. Criação de ferramentas de fiscalização dos sistemas de informação ambiental das empresas, a fim de se garantir a honestidade, ética e transparência das informações. Que o município de Vitória revise todas as ferramentas de gestão ambiental. Que os órgãos ambientais municipais e estaduais observem obrigatoriedade de certificação e acreditação de todas as documentações que suportam condicionantes de licenciamentos ambientais por empresas isentas, idôneas, certificadas, acreditadas e sem relação profissional com a empresa licenciada e com o órgão licenciador. E ainda pela obrigatoriedade de certificação e acreditação de todas as documentações que suportam condicionantes de licenciamento ambientais por seu corpo técnico. Que os órgãos ambientais municipais, estaduais garantam a segurança e a inviolabilidade dos processos de medição de poluição do ar, dos sistemas de controles que emissões de poluições nas indústrias e etc., para se garantir a acreditação do sistema de gestão ambiental e da poluição no município de Vitória e no estado do Espírito Santo. Sejam obrigadas as empresas indiciadas a se utilizarem das tecnologias mais modernas em seus processos para o controle das emissões de poluentes líquidos, gasosos, particulados e outras formas, pois ainda há muito a se fazer para se atender às recomendações da Organização Mundial de Saúde para os padrões de qualidade do ar. Mudança no regimento interno da Câmara Municipal de Vitória para impedir a participação na Comissão Permanente de Meio Ambiente de parlamentares que tenham recebido doação de campanhas de empresas poluidoras. Isso aqui é para dar credibilidade, sobretudo isenção, na hora de fiscalizar. Aprimoramento da legislação ambiental para proibir a terceirização de atividades a fim da fiscalização ambiental, como a coleta de dados e análises em laboratórios, proibindo ainda o firmamento de contratos do poder público com as empresas que prestem serviços concomitantemente para as poluidoras. Criação de legislação mais rigorosa quanto aos padrões de qualidade do ar e utilização dos recursos hídricos. Majoração das multas e compensações ambientais, de forma que reflitam a amplitude dos danos causados. Estudos com o intuito de subsidiar o Poder Executivo para a criação do Fundo Ambiental de Qualidade de Ar, bem como para a estipulação de normas claras para concessões e manutenção de licenças ambientais com maior participação pela sociedade. Estipulação de leis que obriguem a transparência à sociedade dos dados de pesquisa e fiscalização, proibição e coibição à publicidade ambiental mentirosa e obrigação de divulgar a verdade, certificação, auditoria e segurança na coleta dos dados da poluição,
no exame de tais dados por laboratórios e na divulgação. Estamos terminando, gente. A elaboração de projetos legislativos de iniciativa parlamentar ou apoio ao Poder Executivo, quando for de suas iniciativas que estimulem pesquisas científicas arcadas pelo poder público, com certificação e auditoria independente. Criação de instrumentos que possibilitem a participação mais efetiva da sociedade no controle e fiscalização ambiental. Código de ética rigoroso no âmbito dos poderes públicos. Não patrocínio pelas empresas poluidoras à Feira do Verde, pois esse espaço é destinado ao estudo e diálogo sobre o meio ambiente e sustentabilidade. Esta CPI decide encaminhar cópia do presente relatório às seguintes autoridades para as providências cabíveis: Prefeitura de Vitória, ao presidente da Câmara Municipal de Vitória, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público da União, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Estadual, ao Departamento de Polícia Federal, ao Departamento de Polícia Civil, à Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, ao Instituto Estadual do Meio Ambiente, à Secretaria de Saúde de Vitória e do Estado do Espírito Santo, ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Estamos agora, acabamos agora de ler o nosso relatório final dos trabalhos da CPI do Pó Preto. Quero agradecer a todos os vereadores que contribuíram para esse relatório, vereador Davi Ismael, presidente dessa comissão, vereador Fabrício Gandini, vereador Vinícius Simões, vereador Devani Ferreira, as pessoas, aos médicos, especialistas que participaram, né, das sessões, das nossas reuniões, aonde tivemos os resultados para findar esse relatório. Passo agora a palavra ao presidente para a votação desse relatório. Bom, uma vez lido as conclusões e as recomendações de nosso relatório, passo a acolher na forma do artigo 90 do nosso regimento interno, que diz o seguinte: a Comissão Parlamentar de Inquérito redigirá suas conclusões em forma de parecer, podendo, alternativa ou cumulativamente, encaminhá-las ao Ministério Público para promover a responsabilidade civil e criminal dos infratores. E na forma do artigo 116, que fala da contagem dos votos. Então, vereador Rogerinho, que Vossa Excelência proceda à acolhida dos votos dos membros que integram essa comissão. Quero registrar antes a presença do vereador Serjão, a presença do vereador Luizinho, o vereador Reinaldo Bolão estava ali à minha esquerda. Acolhida dos votos. Obrigado. Somente titulares. Obrigado, vereador e presidente dessa comissão, Davi Ismael. Gostaria de saber como vota Vossa Excelência. Eu acompanho o relatório de Vossa Excelência parabenizando pela fundamentação exposta e pela conclusão do indiciamento das empresas. Como vota o vice-presidente dessa comissão, o vereador Vinícius Simões. Voto com o relator do vereador Rogerinho Pinheiro. Obrigado, vereador Vinícius. Eu gostaria, apesar de não ter direito a voto, gostaria de ouvir o vereador Fabrício Gandini, se ele quiser falar algo sobre esse relatório. A oportunidade é dada a Vossa Excelência. Rapidamente, só parabenizar. Tive a oportunidade de, em alguns momentos, participar, inclusive na visita onde a gente aferiu aquela mancha no mar, né, do minério. Parabenizar Vossa Excelência pelo relatório, parabenizar os vereadores Vinícius Simões e o vereador Davi Ismael pela velocidade. A gente trata de um problema que é crônico na cidade de Vitória,
e a CPI foi ágil, tem uma clareza nas suas ações, ela indicia, responsabiliza, não ficou em cima do muro, não é chapa branca, determinou que há uma poluição clara por parte das empresas e que nós precisamos agora, a partir desse relatório, que responsabiliza as empresas. É claro que nós temos outros diversos agentes poluentes na cidade, mas precisamos enfrentar agora, a partir desse relatório, com clareza, o que vai ser feito na cidade de Vitória para que haja, no mínimo, o cumprimento da legislação que a gente aprovou nessa casa, que já tem alguns parâmetros, mas que necessita de todo esse acompanhamento. Parabenizo também, o vereador Vinícius fez uma proposta da própria Câmara custear esse estudo para não deixar dúvida em relação à dúvida de quem patrocina o estudo ser a própria empresa, e aí a empresa se favorecer desses estudos. Então, eu vi que tem no relatório ao pedido que o poder público faça esse estudo, independente dos estudos que são patrocinados pelas próprias empresas. Eu queria parabenizar essa ação. E os diversos pontos, né? A gente tem aqui agora, a CPI, ela iniciou um processo, que é um processo, primeiro, de responsabilizar, e agora nós precisamos terminar esse processo com ações dos diversos órgãos que foram aqui, alguns recomendados, outros já com função clara. Por exemplo, a Câmara incluir no seu relatório da Comissão de Meio Ambiente uma fiscalização permanente. Eu fico pensando, vereador Davi, vereador Rogerinho, já finalizando a minha fala, se nós conseguirmos fazer aquela fiscalização que a gente fez pelo mar, sem avisar, verificando os índices, fazer a fiscalização noturna lá nas empresas, para saber se existe alguma emissão diferente. Se a gente conseguir colocar isso dentro das atribuições da comissão, isso ser algo permanente, já é um grande ganho, e junto com as comunidades. Parabenizar as comunidades que se fazem presente, associações de moradores, Jardim Cambori, tem aqui a SOS Ambiental também. Já finalizando minha fala, até porque a gente tem sessão, não sei como é que vai ser procedido a partir de agora. Obrigado. Obrigado, vereador Fabrício Gandini. Só lembrando que aqui na minha frente, em todo o processo, tudo que a gente buscou de informações, então, todo esse relatório foi baseado realmente do que nós escolhemos de provas, né, de entrevistas, de conversas, de reuniões. Vou passar a palavra para o vereador Vinícius Simões, para dar... Boa tarde a todos. Eu vou ser breve. Em primeiro lugar, registrar que a cidade de Vitória e a Grande Vitória sofre com esse problema já há muitos anos. E com certeza há muitos anos que a sociedade luta contra isso. Muitos anos. Pessoas talvez nem estejam entre nós, mas lutam contra isso. Aqui tem vários grupos, a SOS Ambiental, que representa uma série de grupos que lutam contra isso. Mesmo antes de eu ser vereador, já haviam pessoas que lutavam contra isso. Então, essa luta da sociedade, que a gente vê em várias mídias, em vários momentos na imprensa, moveu essa CPI, para que essa CPI surgisse. Em segundo lugar, dizer que, como essa CPI, de fato, ela atuou de maneira imparcial, tendo um olhar apenas, o interesse público. Qual é o interesse público? O vereador Rogerinho citou o Charles Louis de Montesquieu, o Barão de Montesquieu, filósofo francês, que foi preso na Bastilha durante a Revolução Francesa por lutar pela liberdade. Com certeza, muitos já foram perseguidos por lutar pela liberdade de respirar. Citou muito bem o Barão, que doou sua vida pela liberdade da França, por exemplo. E nós aqui estamos lutando pela liberdade de respirar um ar puro. Então, eu finalizo minha fala dizendo o seguinte: as empresas são importantes para nós, mas nós também temos que ser importantes para as empresas. Não adianta ser uma ação unilateral. Se as empresas são importantes para nós porque geram empregos, porque gera receita, mas nós também temos que ser importantes para vocês.
Nós também temos que ser bem cuidados por vocês. Não basta apenas fincar aqui os pés e sugar os nossos recursos e nos adoecer nos leitos com problemas respiratórios. Então, finalizo o meu registro. Quero fazer um único registro apenas. A Maiana Rigo, especialista em poluição, veio aqui em todas as reuniões, voluntariamente, como vários outros vieram aqui, e pôde me assessorar como especialista, fazendo doutorado agora em poluição do ar. Então, obrigado, Maiana Rigo, pela sua dedicação espontânea. E em nome da Maiana, eu agradeço a todas as pessoas que lutaram por esta causa. Obrigado. Quero agradecer também, Maiana, pela contribuição que deu no resultado desse relatório, resultado final desse relatório da CPI do Pau Preto. Volta a palavra, presidente Davi Ismael. Queria, antes também de mencionar minhas considerações finais e possibilitar as perguntas, quero, após escolhido o voto, proclamar aprovado o parecer elaborado pelo vereador Rogerinho Pinheiro dos trabalhos desta comissão. Cumprido as formalidades, quero assim também opinar, dizer que o sentimento que nós temos é realmente que estamos passando a somar forças com um grupo de voluntários que já tem levantado a sua voz há muito tempo. Um grupo de pessoas insatisfeitas na cidade de Vitória que não aguentam mais os casos de rinite, os casos de asma, os casos de doenças cardiovasculares e hipertensão, os gastos públicos que já chegam a uma ordem de R$660 mil só em compra de remédios pelo município de Vitória. Remédios de rinite e asma, R$2 milhões gastos pelo município de Vitória, com as doenças cardiovasculares e a hipertensão. Isso não pode ser custeado pelo poder público. O poder público pode e deve fazer mais. Daí a importância da menção da frase do Martin Luther King. O que nos preocupa, enquanto comissão de vereadores, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. A necessidade é latente que as entidades fiscalizadoras fiscalizem. Por mais óbvio que isso seja, esse é o pedido. Que façam algo, que nos defendam. E essa Câmara não deixará de levantar a sua voz no acompanhamento dessas causas. Não deixará de somar a sua voz ao Juntos SOS, por exemplo, a quem agradeço a colaboração toda, não é essa comissão, a toda a história de vida da associação. Mas temos tantos outros que têm dito que não dá mais, que não dá mais. Pessoas que desejam poder voltar a usar a praia de Camburi, com a tranquilidade, com a balneabilidade satisfatória ou permitida. Esse é o desejo que temos. Desta forma, quero dar por encerrada os trabalhos da comissão que foi criada, com o sentimento de dever cumprido. Não total da produção, mas o sentimento de que conseguimos provar o óbvio, que existe minério excessivo em nosso ar, que existe minério excessivo em nosso mar, e sabemos de onde vem esse minério. Daí a importância de se reposicionar as estações de monitoramento, de aumentar a confiabilidade do sistema de monitoramento, de não permitir aquilo que considero, no mínimo, constrangedor, ver uma empresa que audita o IEMA também prestar serviço para as empresas da Ponta do Tubarão. Não estou afirmando que se trata de uma irregularidade, mas tão somente que, no mínimo, é algo constrangedor. E foi isso afirmado pelo próprio IEMA aqui. Vitória continua sendo uma cidade onde, se viver aqui, se paga um preço alto na sua saúde. Pude dizer hoje de manhã, é o equivalente a se fumar 2 cigarros. E vejo a necessidade de produção por parte dos políticos que se envolvem com a causa, de se chegar a algum lugar, de sair do campo da oratória e passarmos para ações concretas de fiscalização e de acompanhamento das denúncias que fizemos na tarde de hoje.
Então, desta forma, dou por encerrado os trabalhos da nossa CPI do Pó Preto. Quero só cumprir o regimento que preciso abrir a sessão. Peço aos vereadores que não registrem a presença, vereador Gandini, vereador Rogerinho, nesse momento, para que não dê por aberta, para que consigamos atender os jornalistas. Aí peço ajuda ao Marcos. Fazemos daqui, fazemos daí. Fazemos daqui? Ok. Vereador Serjão, vereador Luizinho, tenho a concordância